Bom, gente, então vocês viram aí nas aulas anteriores o teste para hipóteses simples, né, com hipóteses compostas, quando a gente chamava no caso unilateral, então quando era, por exemplo, igual contra menor, igual contra maior, ou menor contra maior, maior contra menor. Então nesses casos, né, são hipóteses simples, são hipóteses unilaterais. Então, o que a gente vai ver a partir da aula de hoje é um procedimento para testes chamados testes bilaterais, que são. Então, nesse caso, a gente vai usar um teste mais geral, que é o chamado teste da razão de verossimilhança generalizada. Então, vou colocar aqui ele, que é a seção 6.5. Então, esse procedimento aqui, ele produz testes, né, que pode ser utilizado em muitos casos. Então, ele coloca aqui, né, o exemplo mais comum seria H0 versus H1. Então, H0, θ igual a θ0 versus H1, θ é diferente de θ0. Então, esse caso aqui, ele vale de maneira geral, né? Então, ele é parecido um pouco com o teste da razão de verossimilhança, mas só que aqueles testes que a gente fazia anteriormente, eles não vão funcionar, né, para esse caso aqui. Então, por exemplo, eu tenho. Então, o que a gente fazia era o seguinte: quando eu tinha duas hipóteses simples, o que a gente tinha aqui era que eu tinha o H0, θ era igual a um θ0 e H1, θ é igual a um θ1 maior que θ0, ou definia que esse θ1 era menor que θ0, ou eu definia uma hipótese composta que o θ1 era maior que θ0, né? Então era sempre unilateral. Então a gente conseguia fazer o seguinte: eu colocava a verossimilhança do θ1 e dividia pela verossimilhança do θ0. Então aí eu simplificava as contas, né? A gente fez as simplificações lá nos exemplos, né? E chegava numa coisa que dependia de, por exemplo, somatória de xi, alguma estatística que eu conseguia saber qual era a distribuição. Agora já é um pouco mais complicado, né? Então quando a gente coloca as hipóteses compostas, fazer essa verossimilhança é um pouco complicado. Eu vou tentar colocar aqui um exemplo vou colocar aqui, vou colocar um exemplo de situações que podem acontecer, né? Então aqui, então por exemplo, se eu faço, por exemplo, H0, θ igual a um θ0 versus H1, θ diferente de θ0. Então quando eu faço, por exemplo, quando eu faço a razão lá das verossimilhanças, do jeito que a gente fazia, L de θ, L1 era a verossimilhança L de x dado θ1 sobre L0, né, de x dado θ0, por exemplo. Então, teve um exemplo lá que a gente chegou no θ1, por exemplo, θ1 sobre θ0, somatória de xi maior que 1k. Vamos supor que eu cheguei lá no teste desse jeito aqui, né, maior que 1k. Aí eu fazia o log, né, somatória de xi log de θ1 sobre θ0 maior do que 1k estrela. Então o que acontece aqui? Quando eu passo isso aqui para lá, isso aqui é uma constante, eu vou passar por outro lado. Mas só que eu não. θ1 sobre θ0, desculpa aqui, não é θ1 sobre θ0. Então quando eu passo isso aqui para o outro lado, o que acontece? Como a hipótese é bilateral agora, é diferente, eu não sei se esse log aqui é positivo ou negativo. Porque, por exemplo, se eu tivesse a certeza que o θ1 é maior que o θ0, eu sabia que isso aqui era positivo. Então eu passava para lá, né? E aí era só passar para o outro lado. Agora, se eu tivesse a certeza que o θ1 era menor que θ0, se eu tivesse a hipótese lá da aula passada H1, θ igual a um θ1, onde esse θ1, por exemplo, quero testar se esse θ1 é menor que θ0, o que acontece?
se o θ0 é maior que o θ1, isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo. E aí quando eu passo para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal dos dois. E aí fica o quê? Fica menos somatória de xi maior do que um k estrela. E aí para trocar o sinal, né, eu tenho que multiplicar por menos 1, fica somatória de xi menor, né? Somatória de x menor que menos k estrela, menos somatória de x menor que k estrela. Então a minha região crítica fica a somatória de x menor que k estrela, não maior. Então a gente percebe, quando eu faço esse teste, a minha região crítica, exemplos assim, ela vai depender do sinal do θ1. Se o θ1 for maior que θ0, é uma região crítica, que é a que a gente fez lá na somatória de xi maior que k estrela. Mas se o θ1 é menor do que o θ0, a região crítica vai ser desse tipo aqui. Então, dependendo do valor do θ1 em comparação com o θ0, a minha região crítica vai mudar. Então, nesses casos onde a hipótese é bilateral, eu não posso fazer esse tipo de teste. Eu tenho que utilizar um outro teste. Então, daí que vem o teste da razão de verossimilhança. Ele é um teste utilizado para resolver essas situações aqui. Então, ele é um teste bem abrangente, ele serve para comparar duas amostras também. Então, eu vou mostrar aqui algumas situações onde eu posso utilizar ele. Bom, então o teste da razão de verossimilhança, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. É uma região crítica, a 1 estrela, né? Onde eu vou pegar o L de θ dado x sobre o L de θ dado x, mas só que eu vou pegar o sup em θ1 no espaço do H1 e o sup no espaço do H0. Então o teste da razão de verossimilhança ele é um pouco diferente. Então aqui era o teste quando eu tinha uma hipótese, né, θ1 e θ0, hipóteses simples e unilaterais. Agora vai mudar um pouco. Então, o que acontece aqui? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a imagem para explicar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Aqui não dá para ver direito, né? Deixa eu botar mais em cima. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer é... Eu vou pegar... Então, uma outra maneira de escrever aqui o teste de hipótese. Então, escrever essa região crítica aqui, eu vou pegar em θ1 qual é o maior valor de θ1 e vou pegar o que maximiza a função de verossimilhança no H1 e dividir pelo que maximiza a função de verossimilhança em H0. Então, eu vou verificar em cada espaço onde que está o máximo dessas funções, né? E uma outra maneira mais usual, né, tem propriedades melhores para fazer esse teste, é o jeito que está aqui. É o jeito que está aqui na equação 6.5.1. Então, geralmente, o teste da razão de verossimilhança, ao invés de pegar essa ideia parecida com o anterior, a gente basicamente vai usar essa ideia aqui. Então o que seria essa... Acho que eu não sei se eu passei aqui, mas assim, então em vez de pegar a sup, o limite superior, né, a maior verossimilhança no H1 dividir pela maior verossimilhança em H0, e região crítica é isso aqui ser maior do que uma constante, a gente utiliza essa ideia do lambda aqui. Então, voltando aqui, eu vou ter essa equação aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar em θ0, vou pegar em toda a região do θ0, todos os valores possíveis de θ0, o que tem a maior verossimilhança. A maior verossimilhança de θ dado x em θ0 e dividir pela maior verossimilhança do L de θ dado x em todo o θ pertencente ao espaço paramétrico. Então, basicamente, essa parte de baixo aqui é encontrar o máximo da função de verossimilhança em todo o θ. Isso aqui, traduzindo, o denominador seria a função de verossimilhança, onde o θ seria o θ chapéu, que é o estimador de máxima verossimilhança. E aqui em cima, o θ igual a θ0, se eu tenho uma hipótese simples, por exemplo, igual contra diferente, isso aqui se resume só em L de θ
igual a θ0 sobre x. Então, na maioria dos casos, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Peraí. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipótese... Eu vou escrever aqui no Open Board, no caderno. Eu não sei se está funcionando isso aqui, se está vindo corretamente para... Eu não sei se está funcionando. Espera aí, gente. Não está funcionando. Tava com medo de não ir aqui pro PDF, mas está indo. Bom, então o que acontece aqui é... Então, basicamente, vamos supor que é o caso geral aqui, né? Então, o que a gente vai ver aqui, H0, θ igual a um θ0 versus H1 θ diferente de θ0. Então, o teste da razão de verossimilhança consiste em chamar uma quantidade λx, que é igual a sup θ pertencente a θ0, L de θ0, L de θ, fica melhor escrever de maneira geral, L de θ dado x sobre sup em θ pertencente ao todo espaço paramétrico L de θ dado x. Então, o que vai acontecer aqui? Então, se eu pegar o máximo em θ, o valor de θ que maximiza a função de verossimilhança, a gente viu no capítulo 3 que esse denominador aqui, ele se resume a L de θ chapéu dado x. Então, o que é esse θ chapéu? É o estimador de máxima verossimilhança em H1. Então, seria em todo o domínio, né? E agora o L de θ dado x. Então, no caso θ pertencente ao θ0, se eu considero H0 θ igual a um θ0, fica uma hipótese simples. Então, bastaria calcular a verossimilhança no θ0, L de θ0 dado x. Então, eu iria calcular a função de verossimilhança no θ0. Então, vou calcular a verossimilhança no θ0 dividido pela verossimilhança no θ chapéu, onde o θ chapéu é o estimador de máxima verossimilhança. Então, o que acontece aqui? O que seria uma evidência a favor de H0 ali em cima? Então, uma evidência a favor de H0 é a verossimilhança no H0 vai ser uma verossimilhança muito grande. Então, se essa verossimilhança no H0 for um valor muito grande, próximo do θ chapéu, próximo do máximo, quer dizer que aquela evidência a favor de H0 é verdadeira. Então, se esse aqui for grande, a minha evidência é a favor de H0. Agora, se isso aqui for pequeno, o que significa isso? Se em θ0 a minha função de verossimilhança é muito menor do que a função de verossimilhança no seu estimador, no IMV, quer dizer que vai ter uma evidência maior para eu rejeitar o H0. Então, nesse caso, a minha região crítica seria da forma rejeitar H0 se esse lambda for menor do que uma constante. Então, quanto menor for essa constante, né, quanto menor for isso, né, maior vai ser a chance de eu rejeitar o H0. Então, quanto menor for esse lambda x, o que isso quer dizer? Quanto menor o lambda x, menor é essa verossimilhança aqui em θ0, né? Então, maior é a evidência para rejeitar H0. Então, lambda x pequeno vai ser uma evidência para rejeitar
o H0. Então, se o lambda x é pequeno, quer dizer que o denominador aqui vai ser muito maior que o numerador. Agora, se o lambda x for grande, o maior valor possível que o lambda x pode assumir vai ser igual a 1, né? Então, como θ vai ser o valor que maximiza, né, a função de verossimilhança, o melhor cenário possível, né, para o H0 seria quando o θ0 fosse praticamente igual ao θ chapéu, né? E aí as verossimilhanças seriam iguais. Então, quanto mais próximo de 1 é o maior valor que o lambda x pode assumir, a evidência vai ser não rejeitar H0. Não rejeitar o H0. Então vai ser não rejeitar o valor do H0. Então aqui então eu coloquei aqui o que eu comentei, né? Esse lambda sempre está entre 0 e 1, né? Então, quanto mais próximo de 0 a evidência a favor de H1, quanto mais próximo de 1 a evidência a favor de H0. E aí a gente tem que, como é que a gente faz para encontrar o valor P? Então o valor P nesse caso seria do mesmo jeito, né? Então o valor P seria o que seria o C estrela, né? A região de rejeição, né? Então no caso aqui eu vou ter, deixa eu voltar aqui, cadê? Então eu vou encontrar aqui na verdade o nível de significância, né? Então eu vou colocar aqui como encontrar o valor de C, como encontrar o valor da constante C. Então eu tenho que determinar qual seria a probabilidade do erro do tipo 1. Então a probabilidade do erro do tipo 1, eu vou fixar um alfa. Então, por exemplo, esse alfa a gente fixa em 1%, em 5%, por exemplo, né? Então o que a gente vai ter é, o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 vai ser a probabilidade de rejeitar H0 dado o θ0 verdadeiro, isso aqui vai ser igual a um alfa. Então, a probabilidade de rejeitar H0 vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de lambda x. Então, rejeitar H0 é o quê? Lambda x é menor do que um C. Menor do que um C, dado θ0, isso aqui vai ser igual a alfa. Então o que a gente tem que fazer é um procedimento parecido com o que a gente fez lá na aula passada, na aula anterior. Então eu tenho que encontrar qual valor de C vai me dar um erro do tipo 1 de alfa, por exemplo, 5%. Então aí eu fixo o alfa, né? Vou encontrar a probabilidade do lambda x. Então esse lambda x aqui é aquela conta complicada, né? Aquela conta grande lá. Mas só que aí esse lambda x, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Tudo que é constante, eu vou jogar para fora, né? Eu vou jogar para o outro lado. Então, né, nesse termo aqui, eu vou tentar simplificar, do jeito que eu estava fazendo lá anteriormente. E aí, tudo que for constante, eu vou jogando lá para o outro lado. Então, quando eu vou fazendo essas simplificações, esse lambda x aqui, que às vezes no começo é uma função grande, né, como é uma razão de duas verossimilhanças, pode ser que no final apareça a somatória de xi, sei lá, menor do que um C estrela, né? Quando a gente joga lá todas as constantes no C estrela, e aí fica mais simples de resolver. Então essa parte final é até parecido com o que a gente estava fazendo, né, na aula anterior. Bom, então basicamente para implementar o teste da razão de verossimilhança, a gente tem que seguir esses 5 passos aqui que eu coloquei até em amarelo, que é muito importante, né? Então, às vezes o aluno entra em desespero porque não consegue fazer, não tem dificuldade, né? Não sabe nem por onde começar, né? Então, eu diria que esses passos aqui, né? Esses 5 passos servem até de roteiro, né? Para
para o aluno começar, assim, né? Por onde eu começo, né? Então, primeiro então vamos resolver passo a passo. Vamos resolver passo a passo e aí a gente consegue chegar lá no final, né? Então, eu vou colocar aqui os 5 passos para a gente resolver o teste de hipótese. Então, esse aqui é o lambda x, né? Que eu coloquei. Bom, então vou colocar aqui os 5 passos. Isso aqui aconteceu aqui, não foi. Ctrl 9, então pronto. Então tá aqui os 5 passos, né? Então eu vou descrever aqui os 5 passos. A letra está um pouquinho pequena, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Pronto aqui. Então, eles são muito importantes, até coloquei aqui ali na câmera aqui, né? Então, vou até me afastar um pouco aqui em respeito aqui à inferência. Bom, então qual que seria aqui o primeiro passo? O primeiro passo seria obter o estimador de máxima verossimilhança de θ. Esse passo aqui é o que vocês já viram lá no capítulo 3, né? Encontrar o θ-chapéu. Então, encontrei o primeiro passo, vamos encontrar o θ-chapéu. O segundo passo, quando a hipótese simples, quando a hipótese H0 é simples, o segundo passo nem é necessário. O segundo passo é obter o estimador de máxima verossimilhança em θ0 dentro do conjunto θ0 maiúsculo, dentro do espaço paramétrico dos valores que compreendem o H0. Mas se a hipótese é simples, esse segundo passo aqui é só, não tem a necessidade de utilizar, né? Então a gente vai ver que eu utilizo mais esse passo 2 nos problemas que tem duas amostras. Então quando eu tenho duas amostras, eu tenho que encontrar um estimador de máxima verossimilhança no θ0. Geralmente esse seria o exemplo onde as amostras são iguais, né? E aí o H1, né, seria o θ-chapéu na situação onde as amostras têm parâmetros diferentes. Então, vou voltar um pouquinho para cá. Então, esse aqui é o passo 2. Nesses primeiros exemplos eu não vou utilizar. Se eu estou trabalhando com uma única amostra, geralmente eu não utilizo, né? Aí o passo 3 é calcular a razão de verossimilhança. Então, eu vou calcular a verossimilhança no θ0 e dividido pela verossimilhança no θ-chapéu. E aí o passo 4, que é o passo mais complicado, eu diria, né? Encontrar uma função h que ele fala seria esse lambda x aqui, transformar esse lambda x numa função que eu sei a distribuição, né? Seria esse passo 4 seria esse mecanismo, né, da gente pegar o lambda x, que é uma função muito grande, e tentar simplificar, jogar as constantes para o outro lado do jeito que a gente estava fazendo nos exemplos da aula passada, né? Eu jogava as constantes do outro lado e o que sobrava lá era um somatório de xi que eu sabia encontrar a distribuição. Então esse passo 4 aqui seria chegar numa distribuição conhecida, né? E aí o passo 5 seria, depois que eu cheguei numa distribuição conhecida, seria, dado o erro do tipo 1 alfa, fixo o erro do tipo 1, sei lá, em 5, em 1%, por exemplo, eu vou encontrar a região crítica, eu vou encontrar qual seria o valor do C estrela, né? Qual seria o valor do C estrela que seria a minha região de rejeição sob H0. Então eu tenho que seguir esses 5 passos aqui, né? Eu tenho que seguir no caso geral, né, a gente vai ter que seguir esses 5 passos. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar só um exemplo aqui para fazer nessa aula de hoje. Aí na próxima aula, né, a gente faz outro exemplo. Então vamos para o primeiro exemplo que está aqui, que é o da onde vem, né, o teste de hipótese para distribuição normal. Então o exemplo é o mesmo exemplo da aula passada, mas só que agora eu quero testar, então vou escrever aqui o exemplo, aí a gente vai fazer os passos. Então o exemplo é o seguinte, é o 6.5.1, né? Então o que compõe o exemplo aqui? Então eu tenho aqui o exemplo 6.5.1. Então seja x1, xn e id
uma distribuição normal com média μ e variância 1. Então, suponha que a gente queremos testar, eu vou colocar aqui H0, eu quero testar μ é igual a 1 μ0 versus H1 μ diferente de μ0. Então, o que eu vou fazer? Eu quero obter, né, a região crítica, obter a região crítica, do teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para alfa igual a 5%, então estou assumindo a cometer o erro do tipo 1 com probabilidade de 5% e vou colocar, vamos supor que eu estou com uma amostra de tamanho 100. Bom, então eu tenho lá x1, xn, né? Então eu quero testar μ, verificar se a média daquela população é um μ0, vamos supor que esse μ0 é uma informação dada, né? Quer testar se isso é verdade ou se é diferente, né? Eu quero testar se a média de altura é 1,70 m ou se é diferente. Então nesse caso, o meu H1 pode ser tanto a favor de um lado quanto de outro. Então se a média de altura for muito menor ou muito maior que 1,70 m, vai englobar o H1. Então não é só olhar só um lado, só maior ou só menor. Qualquer diferença que der para cima ou para baixo vai entrar no H1. Então geralmente a maioria dos testes de hipótese são feitos desse jeito mesmo. Testar igual, conta diferente. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz o teste da razão de verossimilhança. Então qual seria a função de verossimilhança? L de x dado θ vai ser o produtório de igual a 1 até n f de xi dado, não é θ, né, μ, né? No exemplo da normal o parâmetro é o μ, não é o θ. Deixa eu apagar aqui, vai ficar melhor. Pronto. Então isso aqui vai ficar o produtório, né? De igual a 1 até n, 1 sobre raiz de 2π, sigma 2, mas só que nesse exemplo o nosso sigma 2 é 1, né? Vai ficar 1 sobre 2π elevado a menos 1 sobre 2 xi menos μ ao quadrado. Então essa aqui é a função de verossimilhança. Eu vou tirar aqui o produtório. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π é constante. 1 sobre raiz de 2π elevado a n elevado a menos 1 sobre 2 somatória de igual a 1 até n. Então, o produtório, né, da exponencial é exponencial do somatório, xi menos μ ao quadrado. Então, essa aqui é a função de verossimilhança. Então, eu vou guardar ela, né, porque a gente vai usar nos próximos passos. Então, eu vou guardar aqui a função de verossimilhança. Opa, passou demais aqui. Pronto. Bom, então vamos fazer primeiro o passo 1. O passo 1 é obter o estimador de máxima verossimilhança. Então, no caso, o passo 1, vou voltar aqui para a cor azul. Então, passo 1. O passo 1 vai ser obter o MV, que é o Mi-Chapéu, né? Então, como é que eu faço para obter o estimador de máxima verossimilhança? Eu tenho que derivar
a função de verossimilhança e maximizar ela com relação ao seu parâmetro, né? Então, vocês viram isso lá no capítulo 3, como encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Então, eu vou fazer o que? Eu vou fazer d log de L. Eu vou fazer só dessa vez aqui, aí nos próximos exemplos eu vou pular. L de x dado μ, dμ é igual a zero. Então d log, o que é o log da verossimilhança? Ó, essa é a minha função de verossimilhança, eu quero o logaritmo dela. Então o logaritmo dela eu vou derivar o quê? Qual é a função? Vai ser n log de 1 sobre raiz de 2π, log disso mais o log disso. Então, o log da exponencial de alguma coisa é a própria coisa, né? Então, fica menos 1 sobre 2, somatória de i, igual a 1 até n, xi menos μ. A derivada disso com relação a μ é igual a zero, né? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual... Então, a derivada desse primeiro pedaço aqui com relação a μ, essa derivada é zero. Por quê? Porque não depende de μ. Então, na verdade, eu tenho que derivar só esse pedaço aqui. Então, esse pedaço vai ficar menos 1 sobre 2. Então, vai ser a somatória. Eu só esqueci um negócio aqui, que é o x menos μ ao quadrado, né? Tá aqui, ó. Vou levar ao quadrado, isso. Que é da densidade lá da normal. Bom, então elevado a menos 1 sobre 2, a derivada do somatório é o somatório das derivadas, então eu vou somatório. Então eu vou derivar o xi menos μ ao quadrado com relação a μ. Então é uma função elevada ao quadrado, então a derivada de alguma função ao quadrado é duas vezes a coisa, xi menos μ, vezes a derivada da coisa, que é o menos μ. O que depende do μ dentro desse parênteses? É o menos μ. Então vai ficar vezes menos 1. E aí o interessante é que esse menos 1 aqui, ele cancela com esse menos aqui, lá do começo. E esse 2 aqui cancela com esse. Então o meu problema se resume a somatória de xi menos μ. Isso aqui é igual a zero. Então eu vou ter que somatória de xi, e aí a somatória de μ, eu estou somando n vezes a mesma coisa, vai ficar menos nμ é igual a zero. Então eu tenho que isolar o μ. Então vou isolar aqui. Então somatória de xi é igual a nμ, isolando o μ eu vou ter que o μ chapéu é igual a somatória de xi sobre n, que é igual ao x barra. Então eu encontrei o μ chapéu igual a x barra. Então resolvi aqui o passo 1. Então o passo 1 encontrei. Agora eu vou para o passo 2. Então o passo 2 aqui não precisa, né? Então o passo 2, o θ0 chapéu é igual ao próprio θ0. Por quê? Porque a hipótese é simples, pois H0 é uma hipótese simples. É só um ponto, né? O meu H0. Agora vem o passo 3. Então o passo 3 vai ser calcular o lambda x, que seria a função de verossimilhança no ponto θ0. No caso, eu estou confundindo de novo, né, o θ pelo μ, né? Deixa eu apagar aqui. Eu estou escrevendo da forma geral, né, mas nesse exemplo aqui é μ, né? O nosso parâmetro de interesse é μ, não é θ. Pronto. Então, no caso aqui, o passo 3, né? Então, relembrando aqui o passo 3, eu vou calcular a verossimilhança L de x dado θ0, dividido pela verossimilhança de x dado o θ chapéu, que é o x barra, né? Então, como é que eu escrevo a função de verossimilhança? Vamos voltar aqui para a página anterior, ó. A função de verossimilhança é essa aqui. Eu escrevi θ de novo, não escrevi. Eu
tô é com sono, escrevi, tô preparando bem tarde aqui essa aula aqui para vocês. Aí já... Bom, então vai ser Mi0, Mi chapéu. Então a verossimilhança, o que era a verossimilhança? 1 sobre raiz de 2π, o sigma era igual a 1, né? 1 sobre raiz de 2π elevado a n, e elevado a menos 1 sobre 2, xi menos mi0 ao quadrado. Então esse é o numerador e a verossimilhança em H0. Agora eu vou calcular a verossimilhança em H1, que é a função de verossimilhança no Mi chapéu. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π elevado a n elevado a menos 1 sobre 2, xi menos o Mi chapéu. O que era o Mi chapéu? O estimador de máxima verossimilhança. Era o x barra ao quadrado. Bom, então aqui a gente já pode ver que já dá para simplificar esse termo aqui com esse. Então lambda x vai ser igual a exponencial, eu posso até juntar as duas, né? Então vai ficar e elevado a menos 1 sobre 2, posso colocar em evidência, né, que tem em cima e tem embaixo, elevado a menos 1 sobre 2, vai ficar o que? Xi menos mi0 ao quadrado menos xi menos x barra ao quadrado. Então esse aqui é o lambda x. Bom, então eu rejeito H0 se isso aqui for menor do que uma constante C. Então esse aqui seria o passo 3. Então eu encontrei a razão de verossimilhança, né? Então é essa forma, né? Agora o que eu vou ter que fazer é simplificar isso. Eu vou ter que ir para o passo 4. Então passo 4, encontrar uma função conhecida. Uma função conhecida de x. Então eu sei, por exemplo, que o x barra tem uma distribuição normal, né? Eu sei que a somatória é x e tem uma distribuição normal, mas essa exponencial eu não sei qual é essa distribuição. Então o que a gente poderia fazer primeiro é tirar o log, né? Então a primeira coisa que eu posso fazer é tirar o log. Então se eu tirar o logaritmo, eu vou ter que o logaritmo da exponencial da coisa é a própria coisa. Então eu vou ter que menos 1 sobre 2 xi menos mi0 ao quadrado menos xi menos x barra ao quadrado. Isso aqui é menor do que o log de C. Uma outra coisa que eu poderia fazer também é passar esse menos meio para o outro lado, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Quando eu passo o menos meio para o outro lado, o sinal da desigualdade inverte. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente passa alguma coisa negativa para o outro lado, o sinal da desigualdade ele vai inverter. Então eu vou passar o menos meio, vai ficar menos 2, né? Então eu vou ter que xi menos mi0 ao quadrado menos xi menos x barra ao quadrado. Isso aqui vai ser maior agora, né, do que menos 2 log de C. Então eu vou chamar essa constante toda aqui de um C estrela, por exemplo. Então eu rejeito H0 se xi menos mi0 ao quadrado, na verdade é somatória, né? Tá faltando a somatória aqui. É uma amostra de tamanho n, né? Tá faltando a somatória. Somatória
Pronto, fica melhor assim, somatória. Bom, agora qual que é a distribuição disso? Somatória de xi menos mi0 menos somatória de xi menos x barra ao quadrado. Qual seria essa distribuição? Então aí é que vem um recurso que eu tenho que utilizar, uma propriedade das distribuições amostrais, né? Então eu tenho que... Então a gente pode simplificar o lambda x, eu posso usar esse fato aqui. A somatória de xi menos mi0 ao quadrado, eu posso reescrever isso como sendo somatória de xi menos x barra ao quadrado mais n x barra menos mi0 ao quadrado. Então eu posso reescrever isso desse jeito. Então eu não vou fazer a prova agora, mas assim, né, daqui eu consigo chegar aqui fazendo o seguinte: a somatória de xi menos mi0 ao quadrado, eu posso fazer o que? Eu posso somar por x barra e subtrair pela mesma coisa, por x barra. Então quando eu faço isso aqui, isso aqui é igual a isso. Mas só que na hora de abrir o quadrado, vai cancelar algumas coisas e aí eu vou chegar exatamente nessa fórmula aqui. Então vai ficar somatória de xi menos x barra ao quadrado mais n x barra menos mi0 ao quadrado. Então eu vou ter... Então usando aqui esse pulo do gato, eu vou ter que a somatória de xi menos mi0 ao quadrado... Então voltando aqui para o livro... Então eu vou ter aqui... Então fechar aqui, esse negócio aqui tá... Vou passar isso aqui para o outro lado. O que aconteceu? Vou deixar aqui só para eu escrever na linha de baixo, para a gente não perder aqui esse raciocínio, não queria ir para outra página. Então, somatória de xi menos mi0 ao quadrado, eu vou ter que isso aqui é somatória de xi menos x barra ao quadrado mais n x barra menos mi0 ao quadrado. Então, estou reescrevendo isso e eu subtraio, né, pelo que está aqui, menos somatória de xi menos x barra ao quadrado. Então, qual é a vantagem de escrever desse jeito? Eu consigo desaparecer com um monte de coisa. Esse primeiro termo aqui, ele vai cancelar com esse termo aqui. E aí vai sobrar só n x barra menos mi0 ao quadrado maior do que 1/6 estrela. Então, a minha região crítica, ela se resume em rejeitar o H0. Então, região crítica. Eu rejeito H0. Rejeito H0 se raiz de n x barra menos mi0 ao quadrado for maior do que 1/6 estrela. Então essa vai ser a minha regra de decisão, né? Vou rejeitar se raiz de n x barra menos mi0 ao quadrado for maior que 1/6 estrela. Bom, mas o quanto que é esse 6 estrela? Então agora eu vou para o passo 5, que é o passo final, né? Então passo 5. Então eu vou colocar aqui, né? Se alfa é igual a 0,05, como obter o valor de C? Como obter o valor de C? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter... Só coloquei o negócio errado aqui, não tem a raiz não, né? Aqui é só o n.
Deixa eu apagar. Aqui é o n, né? Então, usando a propriedade lá do livro, aqui é n, não é a raiz de n. Tá, n, ó, tá vendo? N. Bom, então eu vou ter, se o alfa é igual a 5%, eu vou ter que a probabilidade do erro do tipo 1 é igual a 0,05. Então, o que eu estou dizendo aqui? A probabilidade de n x barra menos μ0 maior do que um C estrela, isso aqui é o quadrado, né? É igual a 0,05. Bom, então, esse valor aqui, esse termo aqui maior do que um C estrela, esse termo aqui é uma quantidade ao quadrado. Se vocês perceberem o x barra, ele é uma normal. Então, sob H0, se o θ zero é verdadeiro, o x barra é uma normal μ0, 1 sobre n. E aí lá no exercício da primeira aula a gente tinha padronizado x barra menos μ0 vezes raiz de n, e eu tinha que isso aqui era uma normal padrão. Então eu vou usar isso aqui para resolver essa questão aqui. Então esse termo aqui, se vocês não perceberam, isso aqui é uma normal padrão elevado ao quadrado. Então um valor ao quadrado ser maior que c, isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade. Então a raiz disso aqui tem que ser maior do que um C estrela. Então vou abrir aqui uma caixa de diálogo para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo numérico aqui que fica melhor para entender. Então, por exemplo, se o x quadrado é maior do que 2, o que isso significa? Desculpa, x quadrado maior que 4, por exemplo. Se um x ao quadrado é maior do que 4, então vamos pensar num exemplo bem básico aqui de matemática. Isso quer dizer que o x ele é maior do que 2, não é? Então eu estou tirando a raiz dos dois lados, né? Então se o x ao quadrado é maior do que 4, quer dizer que o x é maior do que 2, mas não só isso. Também quer dizer que o x é menor do que menos 2, não é? Por que também é menor do que menos 2? Porque, por exemplo, se o x é igual a menos 3, o x ao quadrado é 9. Então, qualquer x menor do que menos 2, o x ao quadrado também vai ser maior do que 4. Então, se eu pego 3, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, menos 4 ao quadrado dá 4. Então, x ao quadrado ser maior do que 4 quer dizer que o x ele é maior do que a raiz e é menor do que menos o valor absoluto da raiz. Então, por que eu estou escrevendo isso aqui? Eu estou escrevendo isso aqui para dizer que essa probabilidade, na hora de eu tirar a raiz, isso aqui é equivalente a dizer que a raiz de n, x barra menos μ0, é maior do que a raiz de c estrela. E acontece o contrário também, a raiz de n, x barra menos μ0, é menor do que menos a raiz de c estrela. Então isso aqui tem que ser 0,95. Então, esse pedaço aqui é exatamente o normal padrão. Isso aqui é z. Então isso aqui é o valor de z. Então isso aqui é a probabilidade de z ser maior do que a raiz de c estrela e z ser menor do que menos a raiz de c estrela. Então eu vou chamar a raiz de c estrela, eu vou chamar de k, só para não ficar
escrevendo uma constante em função da raiz, tanto faz ser C ou a raiz de C, tudo entra na constante. Então, o que eu estou dizendo aqui em termos da normal padrão? Eu estou dizendo o seguinte, a normal padrão então a probabilidade de Z, desculpa, é 0,05, né? Não 0,95. Aqui. Zero ponto zero cinco, aqui 0,05. Então eu vou ter aqui. Então a probabilidade do Z ser maior do que uma constante K, eu tenho que achar um K e eu tenho que achar um menos K de tal maneira que a área das duas aqui, na hora de eu somar as duas áreas, dê 0,05. Então isso aqui tem que dar 0,025 e aqui 0,025. Então eu tenho que olhar. Então isso aqui se resume a olhar na tabela da normal padrão. Então eu tenho que olhar a tabela da normal padrão e olhando na tabela da normal padrão eu sei que esse valor aqui, que dá 5%, 2,5% de um lado e 2,5% do outro, vai ser 1,96. Então eu encontrei a minha regra de decisão. Então a minha regra de decisão vai ser rejeitar H0 se a raiz de n x barra menos μ0 for maior do que 1,96 ou for menor do que menos 1,96. Então, no caso, na região crítica, eu rejeito H0 se a raiz de n x barra menos μ0 for maior do que 1,96 ou raiz de n x barra menos μ0 for menor do que menos 1,96. Se eu quiser reescrever, por exemplo, essa região crítica só em função do x barra, basta eu isolar o x barra. Então, por exemplo, eu posso passar o μ0 para o outro lado, né? Então, no caso, raiz de n, eu já tinha colocado lá no enunciado, no começo do exercício, que o raiz de n era igual a... o n era igual a 10, né? Cadê? Tá aqui, né? O n igual a 100, né? Então a raiz de n igual a 10. Então, isso aqui é equivalente, né? Eu rejeito H0 se... Então, isso aqui é 10, né? Isso aqui é 10. Então eu vou ter x barra, né? X barra se o x barra for maior do que... Então o μ0 eu posso passar para o outro lado. Se o x barra for maior que μ0 mais 1,96 sobre 10, vou colocar 0,196, né? Ou x barra for menor do que μ0 menos 0,196. Então aqui, se vocês perceberem bem, isso aqui é bem parecido com aquela relação do intervalo de confiança que a gente fazia, né? Então se cair fora do intervalo de confiança, eu rejeito H0. Então é uma ideia bem parecida com intervalos de confiança, né? Se o meu como se fosse um intervalo para o μ0, né? Então se o x bar for muito grande, que ele é um μ0, tá acima, né, de μ0, né? Eu vou rejeitar ele, senão eu não vou rejeitar. Então esse vai ser o meu teste de hipótese. Então, por exemplo, se eu quero testar se o μ0 é igual a 5, por exemplo, e o x barra é igual a 6,
Eu rejeito ou não H0? Então, μ0 é igual a 5, né? Então, μ0 é igual a 5, vai ficar 5 mais 0,196. Então, vai ficar 5,196. Que é isso aqui, ó. E o x barra ele é igual a 6. Então, o x barra ele é maior, nesse caso, do que 5,196. Por quê? Porque o x barra ele é 6. Então, logo, a conclusão vai ser rejeitar H0. Rejeita H0. Então esse é o teste, é um teste geral para a média da população normal, né? Então a diferença é que eu vou olhar os dois lados, a diferença do teste anterior para esse teste que eu vou olhar os dois lados, eu vou rejeitar se o x-bar for muito grande ou for muito pequeno, né? Estiver muito longe da minha hipótese H0. Então, tanto para um lado quanto para o outro, né? Enquanto os testes anteriores eu só rejeitava quando estava só de um lado. Então tem essa diferença, né? Então, e o alfa 5%, ao invés de olhar só 5% de um lado, agora eu tenho que olhar 2,5% de um lado e 2,5% de outro. Então esse é o teste da razão de verossimilhança. Então aqui tem toda a conta, né, que ele fez. Ele explica de um jeito aqui, né? Eu tentei explicar de um outro jeito. Então se vocês preferirem o jeito que ele explicou aqui, vocês podem dar uma lida no livro. Então são duas abordagens diferentes. Diferentes e iguais, né? O resultado é o mesmo, né? Mas eu tentei explicar de um outro jeito aqui, eu tento não seguir muito o que está no livro. Então esse capítulo 6, basicamente ele tem muito exemplo. Ele coloca aqui muito exemplo, não dá para fazer todos aqui nas aulas, mas vocês podem ler os exemplos aí, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, posso tentar ajudar a resolver algum exemplo, né? Dar uma dica, né, de qual foi a ideia que ele teve para resolver o exemplo. Então eu vou deixar para o leitor aí resolver o exemplo 6.5.2, que é onde ele chega, é o teste para média com a variância desconhecida. É daí que vem a ideia do teste T. É aquele teste T que é amplamente usado aí em vários lugares, né? Então vem dessa ideia. Então ele mostra aqui que é uma estatística T, né? Tudo, então dá uma lida aí. O exemplo 6.5.3 é o teste para variância. Então, no caso, o teste para variância é o teste F de Fischer, ele faz as contas. Então, eu não vou cobrar de vocês esses testes, onde eu tenho que chegar num lambda conhecido. Porque, assim, assim, é um pouco difícil verificar, né, que a estatística é uma distribuição F, né? Então, aqui ele chega, né, na distribuição. Aqui ele está testando só uma variância, né, que é o teste Q quadrado. Então eu vou deixar para vocês lerem aí o 6.5.2, 6.5.3. Então 6.5.4 não precisa ler. E aí na aula que vem eu vou falar de uma propriedade importante, porque às vezes é muito difícil eu resolver esse passo aqui, encontrar uma função conhecida para o lambda x. A gente tem que ficar ajeitando de um lado, do outro, né? Chegar numa cara conhecida, então chegar que a raiz lá é uma normal, raiz de n, x barra menos mi. Tive que tirar a raiz para chegar numa normal. Então esse caso aqui, o teorema 6.5.1, ele vai alguns casos onde é mais difícil chegar numa distribuição conhecida, ele vai ajudar a gente a resolver esses problemas, né? Então na aula que vem eu vou mostrar esse teorema, né? E aí a gente vai continuar fazendo exemplos com esse teorema, e aí eu vou mostrar também um exemplo com duas populações, comparar duas populações independentes, né? Como fazer o teste para comparar duas populações sem fazer pela média, que é o teste que ele faz pela média, né? Então vocês viram em inferência 1, mas aqueles testes para média, para variância da normal. Então eu vou enfatizar aqui mais esses casos gerais, né? Onde são testes mais complexos que não tem lá nos programas básicos de estatística, né? Como o SPSS, como o R-Commander, né? Como os testes que são mais comuns de fazer, né? Então
Isso aí vocês já viram em inferência 1, né? Eu quero que vocês estejam habilitados para fazer casos mais gerais, né? Então tem situações que só o estatístico mesmo vai poder resolver, que são esse caso aqui que a gente vai ver a partir da aula que vem. Bom, gente, então é isso.